Cientistas alerta: terremoto apocalíptico pode atingir a Califórnia. A estranha pausa do terremoto da Califórnia acabou. Já deveria ter vários grandes até agora. Toda essa pressão tem que ir a algum lugar. Agora os geólogos estão nervosamente de olho em 8 vulcões próximos. E por que o supervulcão de Yellowstone está atingindo de forma tão estranha? O US Geological Survey USGS alertou o sul da Califórnia para esperar mais terremotos por vir. Silêncio ominous. Os terremotos da semana passada são os mais significativos vivenciados pelo sul da Califórnia desde 1999. Então, um evento de magnitude 7.1 atingiu o remoto deserto de Mojave. Foi um evento isolado e também não foi um terremoto de superfície. Estamos estranhamente quietos, disse o coautor de um estudo recente, The Current Unique Earthquake Hiatus, Glenn Biasi a Live Science em abril. A maioria das falhas em falhas que carregam a maior parte do deslizamento não foram confirmadas. Esses dados revelam que as chances de as 3 falhas ficarem quietas por 100 anos são quase nulas. Em vez disso, o estudo do USGS diz que a Califórnia deveria esperar cerca de 6 Big Ones. Não achamos que isso tenha acontecido nos milênios anteriores, disse Biasi. O hiato do terremoto continua sendo um mistério. A especulação de que as falhas haviam apenas liberado grande parte de sua tensão reprimida em um século XIX, invulgarmente ativo, continua sendo especulação. Outra possibilidade permanece, que há algo ainda mais profundo, algo tão grande que está fazendo com que a atividade das 5 principais falhas do Estado sincronize. Implicações explosivas. O potencial para causar terremotos, deslizamentos de terra, inundações, tsunamis e incêndios florestais é amplamente reconhecido na Califórnia, diz outro relatório recente da USGS. O mesmo não pode ser dito para as erupções vulcânicas, mesmo que ocorram no estado tão frequentemente quanto os maiores terremotos na falha de San Andreas. Dos 8 vulcões do estado, 7 foram encontrados em câmaras de magma ativas. Perturbadoramente, cerca de 200 mil pessoas são classificadas como em risco. Se uma erupção ocorrer, e argumenta que há uma chance de 16% de um evento como esse nos próximos 30 anos. Assim como os estudos de falhas geológicas, os geólogos extraíram pistas da paisagem da Califórnia para determinar a atividade vulcânica nos últimos 5.000 anos. Foram encontrados 5 vulcões: o Monte Shasta, o Lago Medicine, Lassen, Vale Longo e Salton Butters. Surgiram durante os últimos 3.000 anos. O campo vulcânico de Clear Lake, perto de São Francisco, apesar de classificado como potencialmente de alto risco, não explodiu por mais tempo. O truque está em prever quando a próxima erupção provavelmente ocorrerá. É uma ciência inexata, mas existem pistas. Sensores, GPS e radares de satélite são usados para medir deformações na superfície dos vulcões. Os sismômetros detectam movimentos subterrâneos, emissões de gás são regularmente testadas para mudanças no conteúdo. Até agora, todos os 8 permanecem em silêncio. Núcleo Core. O coração fundido da Terra está sempre em movimento. Acreditam-se que os movimentos bem abaixo da crosta estejam por trás do campo magnético do Polo Norte. Há uma anomalia magnética no Atlântico Sul que está dando algumas dores de cabeça aos satélites. Então, o que os especialistas pensam? A unidade da USGS, encarregada especificamente de monitorar os famosos geysers e o monstro que se esconde embaixo, tem sido confundida por mudanças de padrões em erupções normalmente regulares de geysers. Quando se trata da atividade da enorme câmara da magma bem abaixo, porém pouco mudou. Em vez disso, acredita-se que as mudanças em um mingau de cristal dentro da próxima câmara de Yellowstone estejam distorcendo os canais hidrotermais que alimentam as maiores atrações do parque. Os geysers do Parque Nacional de Yellowstone, que fica acima do maior supervulcão do mundo, têm agido de forma irregular. Os sismólogos dizem que simplesmente não há evidências para apoiar isso. É um terremoto da superfície na Califórnia. Não terá nenhum impacto em Yellowstone, a cerca de 1.000 quilômetros de distância, mas a especulação continua abundante. A mídia social está repleta de conversas sobre o supervulcão.
Algo quebrou o padrão geológico. O USGS vasculhou cuidadosamente o terreno da Califórnia em busca de evidências de terremotos do passado. Eles sabem quantas vidas poderiam potencialmente estar em jogo. E avisado é Foremer. Eles montaram registros sísmicos que datam de cerca de 1000 anos em 12 locais-chave, ao longo das principais falhas do Estado Dourado, a extensa falha de San Andreas, a falha de Hayward e a falha de São Jacinto. Alguns, dizem eles, podem até ser mais poderosos do que aqueles experimentados nos últimos dias. Esses terremotos não fazem com que o Big One seja menos provável, disse a sismóloga local Lucy Jones ao The Los Angeles Times. Há cerca de uma chance em 20 de que este local esteja tendo um terremoto ainda maior nos próximos dias. Que ainda não vimos o maior terremoto da sequência. Em parte é porque a Califórnia está muito atrasada para o grande. Inscreva no canal CLM Notícias, ative as notificações e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.